Em abril de 1987, na calçada da Rua Augusta, em São Paulo, um menino de rua de 9 anos, chamado Marcelo, estava imitando Silvio Santos para ganhar moedas dos transeúntes, quando às 4h37 da tarde, uma limusine preta parou na frente dele e Silvio Santos, em pessoa, desceu do carro. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes não foi registrado por nenhuma câmera, não apareceu em nenhum jornal e permaneceu em segredo absoluto por 23 anos. Porque o que Silvio ofereceu àquele garoto naquela calçada não foi dinheiro, não foi comida, não foi um emprego no SBT. Foi algo que mudaria a vida daquele menino para sempre e que revelaria um lado de Silvio Santos que nem seus executivos mais próximos conheciam. Mas o que ninguém sabia é que aquela não era a primeira vez que Silvio via aquele menino. Ele havia passado por aquela calçada 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre na mesma limusine, sempre no mesmo horário, e sempre havia observado o garoto pela janela fumê, fazendo a mesma imitação. Na primeira vez, Silvio achou curioso. Na segunda, mandou o motorista reduzir a velocidade para observar melhor a técnica do pequeno artista. Na terceira vez, porém, Silvio tomou uma decisão que seus seguranças tentaram impedir a todo custo e que seu advogado particular, ao saber dias depois, classificou como a atitude mais arriscada que Silvio já havia tomado em toda a sua carreira empresarial. Aquele garoto não estava apenas brincando. Ele havia decorado gestos específicos, falas completas de programas antigos e até o jeito exato como Silvio segurava o microfone. Havia algo naquela performance que tocou em uma ferida que Silvio carregava há 42 anos e que nunca havia compartilhado com ninguém. Naquele abril de 1987, Silvio Santos estava no auge absoluto do seu poder. O SBT acabara de completar 6 anos e já era a segunda maior emissora do país, competindo de igual para igual com a gigante Globo em diversos horários. Mas o preço desse sucesso era uma exaustão que poucos podiam imaginar. Silvio trabalhava 18 horas por dia, 7 dias por semana, e sofria de uma insônia crônica que o impedia de dormir mais de 4 horas por noite há semanas. Naquela quinta-feira específica, ele havia acabado de sair de uma reunião tensa com executivos sobre a programação de domingo. Mentalmente esgotado, ele pediu ao motorista que fizesse um caminho diferente de volta para casa. Ele queria ver a cidade, queria lembrar por que ainda fazia tudo aquilo. Foi quando a limusine passou pela Augusta e ele viu Marcelo novamente. Marcelo tinha 9 anos, mas sua aparência era de 6, devido à desnutrição severa. Estava descalço, vestindo uma camiseta 3 vezes maior que seu corpo e uma calça rasgada nos joelhos. Seus cabelos estavam sujos e uma cicatriz profunda marcava seu braço esquerdo. Mas no momento em que ele subia em suas caixas de madeira e começava a imitar o patrão, algo extraordinário acontecia. Seus olhos brilhavam, sua postura mudava e ele se transformava completamente. Ele havia montado um palco improvisado com lixo e usava um pedaço de cano de PVC como microfone. Silvio, observando tudo do conforto sombrio da limusine, percebeu que não estava olhando para um simples fã, mas para um reflexo vivo de si mesmo, décadas antes, quando também vendia capas de plástico para documentos nas ruas do Rio para sobreviver. Silvio observava fixamente através da janela entreaberta quando ouviu Marcelo dizer uma frase que o atingiu como um soco no estômago. O importante não é de onde você vem, é para onde você vai. Aquela não era uma frase qualquer. Era a mesma frase que Silvio havia dito em 1964, num programa de rádio quase esquecido,
na primeira vez que teve coragem de contar publicamente sua história como camelô. Ouvir aquelas palavras saindo da boca de um menino de rua em 1987, com a mesma entonação e pausa dramática que ele usara décadas antes, fez Silvio sentir um arrepio que não sentia há muito tempo. Aquele garoto havia encontrado uma fita cassete velha no lixo e a escutara centenas de vezes, transformando a voz de Silvio em sua única companhia na solidão da calçada. Para o carro agora, ordenou Silvio com uma firmeza que não admitia contestação. Agenor, seu motorista de confiança há 17 anos, olhou pelo retrovisor com uma expressão de puro pavor. Ele sabia que a Rua Augusta era um terreno imprevisível e que expor o maior ícone da televisão brasileira ali, sem qualquer preparação, era uma loucura logística e de segurança. No entanto, Silvio não esperou a resposta. Ele mesmo abriu a porta antes que o carro parasse totalmente. Quando o luxuoso limusine estacionou rente ao meio-fio, o movimento chamou a atenção de quem passava. Mas Marcelo, de costas para a rua e mergulhado em seu auditório imaginário, continuou sua performance por mais alguns segundos, até que um transeunte estático apontou para trás dele. Ao se virar, Marcelo ficou completamente paralisado. O homem que ele passava horas imitando todos os dias estava ali, em carne e osso, a menos de 3 metros de distância. Silvio estava vestindo um terno cinza impecável e sapatos italianos que brilhavam sob a luz do fim de tarde, contrastando violentamente com o cenário de miséria do garoto. Mas o que Marcelo notou foram os olhos de Silvio. Eles não eram os olhos do apresentador carismático que distribuía aviõezinhos de dinheiro na TV. Eram olhos marejados, olhos de alguém que estava enxergando através do tempo. Agenor desceu rapidamente do carro e formou uma barreira discreta, mantendo a pequena multidão que começava a se aglomerar a uma distância respeitosa, enquanto o patrão se aproximava do menino. Silvio caminhou devagar e, num gesto que quebrou todas as regras de sua persona pública, agachou-se na calçada suja para ficar na altura dos olhos de Marcelo. O silêncio que se instalou na Rua Augusta, naquele momento, foi absoluto. O barulho dos ônibus e das buzinas pareceu desaparecer. "Como você se chama?", perguntou Silvio com uma voz suave. O menino tremia tanto que quase deixou cair seu microfone de PVC. "Marcelo, senhor Silvio Santos", respondeu num sussurro. Silvio olhou para as mãos sujas do garoto e para a lata de alumínio com algumas poucas moedas. E então fez a pergunta que daria início à conversa mantida em segredo por décadas. "De onde você tirou aquela frase sobre para onde se vai?" Marcelo engoliu seco, sem saber que aquela resposta seria o gatilho para uma proposta que mudaria seu destino para sempre. Agachado diante de Marcelo, Silvio ignorava completamente o pó e a fuligem da calçada que manchavam seu terno caríssimo. Ele perguntou ao menino o que o levava a imitá-lo com tanto afinco, e a resposta de Marcelo foi como uma adaga de sinceridade. "Porque o Senhor é a prova de que é possível." O garoto explicou que todos na rua diziam que ele morreria na sarjeta ou viraria bandido, mas que, ao ouvir aquela fita velha, ele entendeu que Silvio também tinha sido um menino pobre vendendo coisas na rua. Para Marcelo, Silvio Santos não era um bilionário distante, mas um companheiro de calçada que tinha conseguido vencer. Silvio ouviu aquilo em silêncio, com os punhos cerrados dentro dos bolsos. Um gesto que Agenor conhecia bem e que sinalizava que o patrão estava lutando para não perder o controle de suas emoções diante daquela revelação tão crua. Silvio então perguntou o que Marcelo faria se ganhasse dinheiro naquele exato momento. O menino, sem hesitar, disse que primeiro compraria comida
e depois guardaria o resto para comprar um rádio novo, já que o seu havia quebrado e ele não conseguia mais ouvir os programas que tanto amava. Silvio assentiu devagar, percebendo que a fome do garoto não era apenas física, mas de conexão com o mundo. Foi então que ele fez a pergunta que mudaria tudo. E se eu te oferecesse algo diferente? Algo que mudasse a história da sua vida de uma forma que você nem imagina? Marcelo franziu a testa, confuso, sem entender que estava prestes a receber uma oportunidade que não vinha em forma de notas de cruzeiros, mas de um futuro que ele nunca ousara sonhar sob o viaduto onde dormia. Silvio tirou do bolso interno do paletó um cartão de visitas de ouro, pegou uma caneta e escreveu algo no verso com mãos firmes, mas carregadas de propósito. Ele entregou o cartão ao menino e deu instruções claras. Marcelo deveria ir, na manhã seguinte, a um endereço específico de uma das escolas particulares mais prestigiadas e rígidas de São Paulo. Você vai procurar pela diretora, Dona Helena Castanho, e mostrar esse cartão. Ela já vai estar te esperando, disse Silvio. O menino olhou para o papel sem entender nada, perguntando por que uma escola o aceitaria, se ele nem sabia ler direito. Silvio colocou a mão no ombro pequeno do garoto e afirmou que ele era inteligente demais para ficar na rua e que, se conseguia decorar programas inteiros de rádio, aprenderia a ler em semanas. Antes de se levantar, Silvio impôs uma condição que era, na verdade, o coração de todo aquele segredo. Marcelo nunca poderia contar a ninguém que fora Silvio quem o ajudara. Se te perguntarem, diga que foi uma bolsa de estudos normal. Se você crescer e tiver sucesso, não dê entrevistas falando de mim. Isso fica entre nós, exigiu o apresentador. Ele explicou que, se o mundo soubesse, haveria milhares de pessoas na porta do SBT pedindo o mesmo. E ele não poderia ajudar a todos, mas podia, e ia, ajudar aquele menino específico. Marcelo prometeu, selando ali um pacto de silêncio que duraria mais de 2 décadas. Silvio então se levantou, limpou discretamente uma lágrima que ameaçava cair e deu a ordem final. E Marcelo, pare de me imitar. Agora você vai ter que descobrir quem você é de verdade. A limusine partiu, deixando para trás um rastro de fumaça e um silêncio atordoado na Rua Augusta. Marcelo permaneceu imóvel na calçada, apertando o cartão de visitas contra o peito como se fosse um amuleto sagrado que pudesse evaporar a qualquer momento. As pessoas que haviam se aglomerado ao redor começaram a se dispersar, comentando em tons baixos sobre a loucura que acabaram de presenciar. Mas ninguém sabia o teor real da conversa. Para os curiosos, Silvio apenas dera um autógrafo ou uma esmola generosa. Marcelo, no entanto, não via mais as moedas na lata de alumínio. Ele olhou para o seu microfone de PVC e para as caixas de madeira que serviam de palco e sentiu, pela primeira vez em 9 anos, que aquele cenário não lhe pertencia mais. Ele caminhou até o viaduto onde dormia, mas naquela noite não conseguiu pregar o olho, passando as horas limpando o rosto com água de uma torneira pública e tentando ensaiar como falaria com a tal diretora. Na manhã seguinte, exatamente às 9 horas, Marcelo estava diante do imponente portão da escola Helena Castanho. Ele era a antítese de tudo o que aquele ambiente representava. Seus pés estavam imundos, suas roupas eram trapos cheirando a rua e seu cabelo estava rebelde, mas seus olhos carregavam uma determinação que assustou o porteiro. Ao mostrar o cartão com a caligrafia inconfundível de Silvio Santos, o tratamento mudou instantaneamente. Ele foi conduzido por corredores encerados que brilhavam como espelhos, passando por crianças de sua idade que vestiam uniformes impecáveis e o olhavam com uma mistura de nojo e curiosidade.
Marcelo sentia o peso de cada olhar, mas lembrava-se da voz de Silvio, dizendo que ele era inteligente. Quando a porta da sala da diretora se abriu, ele encontrou Dona Helena, uma mulher de semblante severo e óculos de leitura, que o observou por cima das lentes antes de dar um suspiro profundo e indicar a cadeira de veludo à sua frente. Dona Helena revelou que havia recebido um telefonema pessoal de Silvio Santos na noite anterior, uma ligação curta e direta, onde o patrão assumia todas as despesas de Marcelo, da moradia no internato às aulas de reforço e material escolar, sob a condição de anonimato absoluto. Ela foi honesta com o menino, disse que a jornada seria brutal, que ele estava anos atrás dos outros alunos e que o preconceito seria seu maior obstáculo. Marcelo ouviu tudo com a cabeça erguida e quando ela perguntou se ele estava pronto, ele apenas assentiu, ciente de que não estava ali por caridade, mas por uma dívida de confiança que ele não podia falhar. Foi então que Dona Helena entregou a ele um pacote embrulhado em papel pardo que acabara de chegar via motorista. Ao abrir, Marcelo encontrou um rádio portátil novinho, o melhor modelo da época, com pilhas reserva e um fone de ouvido, sem nenhum bilhete anexado. Os primeiros meses no internato foram um teste de resistência emocional que quase quebrou o garoto. Marcelo estudava 18 horas por dia, dormindo na biblioteca entre dicionários e livros de gramática para tentar decifrar o mundo das letras que antes lhe era negado. Ele era alvo de piadas constantes dos outros alunos, que o chamavam de o mendigo do Silvio, mas ele nunca revidava. Em vez disso, todas as noites, ele ligava seu rádio novo no volume mínimo e escutava a voz de seu mentor para se lembrar da promessa. O que ele não sabia era que Silvio Santos, do outro lado da cidade, pedia relatórios mensais detalhados sobre seu desempenho e que, ocasionalmente, mandava Agenor estacionar a limusine do outro lado da rua da escola, apenas para observar de longe, através do vidro fumê, o menino que ele decidira resgatar do destino cruel da sarjeta. A transição de Marcelo da liberdade caótica, das ruas para a disciplina férrea, do internato da escola Helena Castanho, foi um processo doloroso, assemelhando-se a uma lapidação de um diamante bruto, sob pressão extrema. Durante o primeiro ano, ele foi uma sombra nos corredores, um menino que não falava, não brincava e raramente sorria, dedicando cada batimento cardíaco à missão de provar que a aposta de Silvio Santos não fora um erro. Ele enfrentou o abismo do analfabetismo com uma fúria intelectual assustadora. Enquanto os outros alunos descansavam, Marcelo estava na biblioteca, decorando a estrutura das frases com a mesma precisão com que antes decorava os bordões do patrão. Dona Helena Castanho, inicialmente cética sobre a adaptação de um menino de rua em uma instituição de elite, começou a notar que Marcelo possuía uma fome que o dinheiro não podia comprar, uma sede de conhecimento que o levou a saltar 3 níveis de alfabetização em apenas 8 meses, deixando os professores atônitos com sua capacidade de retenção. O que Marcelo desconhecia era o nível de envolvimento de Silvio Santos em sua evolução, um cuidado que beirava o paternal, mas mantido sob a frieza dos bastidores empresariais. Uma vez por mês, Agenor, o motorista, entregava a Silvio um envelope pardo contendo as notas, os comentários dos professores e até relatos sobre a saúde de Marcelo. Silvio lia cada linha com uma atenção que não dedicava nem aos balanços financeiros do SBT. Em uma dessas ocasiões, ao ler que Marcelo havia sofrido bullying de um grupo de alunos veteranos e que, mesmo assim, não havia revelado a origem de sua bolsa de estudos, Silvio sentiu um orgulho que raramente permitia aflorar. Ele sabia que a maior provação do menino não era a matemática ou o português,
Mas o peso do segredo, e ver que Marcelo honrava o pacto de silêncio, mesmo sob humilhação, confirmava que ele não dera apenas uma escola ao garoto, mas encontrara um caráter inabalável. À medida que os anos passavam, o menino de rua desaparecia para dar lugar a um jovem articulado, poliglota e com uma visão estratégica de mundo que superava a de seus colegas privilegiados. Marcelo descobriu que sua habilidade de observação, desenvolvida para sobreviver na calçada da Augusta, era uma ferramenta poderosa para entender o comportamento humano e os mecanismos de persuasão. Ele se tornou o melhor aluno de sua turma em História e Comunicação, ganhando prêmios internos que Dona Helena fazia questão de mencionar nos telefonemas mensais para o patrão. Silvio, do outro lado da linha, sempre mantinha a mesma postura. Ouvia tudo em silêncio, agradecia brevemente e desligava sem nunca pedir para falar com o garoto, acreditando piamente que sua interferência direta poderia corromper a trajetória de independência que Marcelo estava construindo com o próprio suor. Em 1995, na cerimônia de formatura do ensino médio, Marcelo foi escolhido como o orador da turma, um feito impensável para quem, 8 anos antes, usava um cano de PVC como microfone. Ele estava irreconhecível, alto, vestindo uma beca impecável, com o cabelo bem cortado e uma confiança que emanava de cada gesto. Do fundo do auditório, escondido atrás de um par de óculos escuros e um boné, um homem observava a cerimônia sem ser notado por ninguém. Silvio Santos fora ver o seu menino se formar. Ao ouvir Marcelo discursar sobre a importância de não esquecer de onde viemos para saber para onde vamos, Silvio sentiu que o ciclo estava se fechando. Ele saiu do auditório antes dos aplausos finais, entrando na limusine em silêncio, enquanto Marcelo, lá no palco, sentia uma presença familiar no ar, um calor que o fazia ter certeza de que, em algum lugar daquele salão, o homem que mudara sua vida estava sorrindo. Após a formatura, Marcelo ingressou em uma das universidades mais renomadas de São Paulo para estudar administração, movido por uma disciplina que beirava a obsessão. Ele não era mais o menino que imitava vozes, mas um homem que entendia a estrutura por trás do sucesso, o marketing, a psicologia do público e a gestão de crises. Durante os anos acadêmicos, ele trabalhou em empregos de meio período, recusando qualquer ajuda financeira extra que pudesse vir de Silvio, sentindo que o empréstimo de destino que recebera na Rua Augusta já havia sido pago com sua educação. Ele se tornou um prodígio no mercado de consultoria digital, que ainda engatinhava no Brasil do final dos anos 90, aplicando as lições de carisma que observara em Silvio Santos a nova lógica da internet. No entanto, o peso da gratidão acumulada por quase uma década começou a se tornar insuportável, e Marcelo sentiu que precisava, finalmente, olhar nos olhos de seu mentor para dizer missão cumprida. Em uma tarde de 1999, segurando o velho cartão de visitas que já estava com as bordas amareladas e gastas, Marcelo tentou o seu primeiro contato direto. Ele foi até a sede do SBT na Anhanguera, vestindo seu melhor terno de jovem executivo. Mas a realidade da segurança corporativa foi um choque frio. Os recepcionistas e seguranças, treinados para filtrar milhares de pedidos diários, não deram importância ao cartão antigo com uma anotação manual que eles sequer reconheceram. Ele tentou ligar para o número que Silvio havia escrito anos atrás, mas a linha estava desativada. Marcelo escreveu cartas detalhadas, descrevendo quem era e o que havia conquistado, mas elas nunca passavam da triagem da assessoria de imprensa. Ele percebeu, com uma mistura de admiração e melancolia, que Silvio Santos
havia construído uma fortaleza de silêncio ao seu redor, honrando a promessa de que aquele encontro na calçada deveria permanecer enterrado no passado para que Marcelo pudesse ser o dono de sua própria história. Resignado, Marcelo decidiu que, se não podia agradecer com palavras, agradeceria com ações que ecoassem o gesto de Silvio. Ele fundou sua própria agência de marketing digital e, desde o primeiro dia, estabeleceu um pilar inegociável. 20% do lucro da empresa seria destinado a um programa de treinamento tecnológico para menores em situação de rua. Ele não queria apenas dar comida ou esmolas. Ele queria replicar o modelo de Silvio, oferecendo portas de saída através do conhecimento. Sua empresa, a MF Digital, cresceu de forma meteórica, tornando-se referência no setor e atraindo grandes contas nacionais. Marcelo tornou-se um CEO respeitado, mas mantinha um perfil discreto, nunca revelando a origem de seu capital intelectual ou quem havia sido o investidor anjo de sua vida. Ele era o exemplo perfeito do sucesso por mérito próprio, mas no fundo de sua gaveta, o rádio portátil de 1987 ainda era guardado como sua bússola moral. O que Marcelo não sabia é que Silvio Santos continuava sendo seu espectador mais fiel, embora agora de forma digital e remota. Através de contatos no mercado financeiro e de relatórios que ainda chegavam discretamente à sua mesa, Silvio acompanhava cada contrato fechado e cada prêmio recebido pelo jovem empresário. Agenor, já idoso e prestes a se aposentar, uma vez comentou com Silvio que Marcelo estava ficando igualzinho ao patrão na forma de negociar. Silvio deu uma de suas gargalhadas icônicas, mas logo ficou sério, comentando que Marcelo era melhor, pois havia construído um império sem precisar de um microfone, apenas com a força de uma mente que se recusara a morrer na sarjeta. O destino, porém, guardava um encontro final para o ano de 2010, quando um evento de empreendedorismo em São Paulo forçaria a quebra do pacto de silêncio de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. Era o ano de 2010 e São Paulo sediava um dos maiores fóruns de empreendedorismo da América Latina. Marcelo, agora um empresário de 32 anos com uma reputação sólida e uma empresa que faturava milhões, fora convidado para ser o palestrante principal sobre responsabilidade social corporativa. O auditório estava lotado de jovens universitários, investidores e jornalistas, todos ansiosos para ouvir a fórmula do sucesso do garoto prodígio do marketing digital. Silvio Santos, aos 79 anos e vivendo uma fase mais reservada, soube do evento através de um anúncio de jornal e, movido por uma curiosidade nostálgica, decidiu comparecer. Ele não pediu camarote ou tratamento especial. Chegou discretamente, usando óculos escuros e um boné, sentando-se na última fileira do auditório escuro, onde pretendia apenas ouvir Marcelo falar e sair sem ser notado, mantendo a mística do anonimato que sustentara por 23 anos. Marcelo subiu ao palco com uma postura impecável, mas o brilho em seus olhos denunciava que aquela não seria uma palestra comum. Ele começou falando sobre métricas, algoritmos e expansão de mercado, mas na metade de sua apresentação, ele parou, respirou fundo e desligou os slides. Ele disse ao público que nada daquilo importava se não houvesse uma alma por trás do negócio. Foi então que ele contou sobre o menino de 9 anos que vivia na Rua Augusta, que dormia sob viadutos e que tinha como única posse um pedaço de cano de PVC. O auditório mergulhou em um silêncio absoluto. Marcelo narrou a tarde de abril de 1987. Descreveu o som do motor da limusine e, pela primeira vez em mais de 2 décadas, quebrou a promessa. Eu estou aqui hoje
porque o homem mais generoso deste país decidiu que a minha vida valia mais do que o conforto do seu anonimato. Esse homem foi Silvio Santos. A revelação causou um murmúrio elétrico na plateia, mas Marcelo continuou, com a voz embargada pela emoção, explicando que inventara uma pequena mentira sobre a saúde de Silvio para ter a desculpa de contar aquela história publicamente antes que o tempo os separasse. Eu prometi nunca contar, mas o legado de um gesto desses não pode pertencer apenas a mim. Ele pertence à esperança de cada brasileiro, afirmou Marcelo sob aplausos ensurdecedores. Silvio, no fundo do auditório, sentiu o coração acelerar como se estivesse de volta aos seus tempos de rádio. Ele tentou se levantar para sair antes que as luzes se acendessem, mas suas pernas, pesadas pela idade e pela emoção, não obedeceram de imediato. Quando as luzes do fundo se acenderam para a saída do público, Marcelo, lá do palco, fixou o olhar na última fileira. Seus olhos, treinados pela gratidão, reconheceram a silhueta mesmo após tantos anos. O encontro nos bastidores, minutos depois, foi um momento que desafiou a própria natureza da televisão brasileira. Marcelo saiu pelo corredor lateral e encontrou Silvio encostado na parede, esperando por ele. Não havia câmeras, não havia microfones, apenas dois homens que compartilhavam um segredo que se tornara uma ponte entre dois mundos. Marcelo abraçou Silvio com a força do menino de 9 anos, que ainda vivia dentro dele, chorando copiosamente e pedindo perdão por ter quebrado o pacto. Silvio, com lágrimas escorrendo por trás dos óculos escuros, apenas o abraçou de volta e sussurrou: "Você não quebrou nada, Marcelo. Você só transformou a minha semente em uma floresta." Ali, naquele corredor frio, Silvio Santos entendeu que sua maior obra não fora o SBT, mas o homem de sucesso que agora o segurava pelos ombros, provando que o investimento mais lucrativo do mundo é aquele feito no futuro de uma criança. Após aquele encontro nos bastidores do auditório, o vínculo entre Silvio e Marcelo nunca mais se rompeu, transformando-se em uma amizade profunda e silenciosa que durou até os últimos dias do apresentador. Eles passaram a se encontrar mensalmente para almoços em restaurantes discretos, onde Silvio, livre da pressão dos estúdios, ouvia com fascínio os detalhes da empresa de Marcelo e como ele estava conseguindo usar a tecnologia para salvar outros jovens da mesma sarjeta que um dia o abrigou. Silvio costumava dizer que ver Marcelo era como olhar para uma versão de si mesmo que deu certo em um mundo muito mais complexo e que o sucesso da agência de marketing era o dividendo mais valioso que ele já havia recebido em toda a sua carreira. Aquela história, embora agora conhecida por poucos após a quebra do pacto no auditório, nunca foi vendida para tabloides ou usada como marketing pessoal. Ela permaneceu como uma joia espiritual, provando que o maior poder de Silvio Santos não estava no microfone de prata, mas na capacidade de enxergar o invisível. A lição final que Marcelo aprendeu com seu mentor e que passou a ser o DNA de todas as suas empresas é que o verdadeiro legado não é o que você constrói para que todos vejam, mas o que você faz quando ninguém está olhando. Silvio ensinou a Marcelo que a caridade barulhenta, muitas vezes, serve apenas ao ego de quem dá, enquanto o auxílio silencioso serve à alma de quem recebe. Hoje, o programa social fundado por Marcelo já retirou mais de 300 jovens das ruas, treinando-os em tecnologia e gestão, e cada um deles carrega, sem saber, um fragmento daquela tarde de abril de 1987, na Rua Augusta. Marcelo não apenas formou profissionais, ele formou cidadãos que entendem que a sorte é, na verdade,
O encontro da preparação com a oportunidade oferecida por alguém que acredita em você. A frase, o importante não é de onde você vem, é para onde você vai, tornou-se o lema gravado na entrada de sua fundação, servindo de bússola para aqueles que o mundo insiste em ignorar. Quando Silvio Santos partiu, deixando um vazio imensurável na cultura e na televisão brasileira, Marcelo foi um dos poucos que não precisou de homenagens públicas ou posts em redes sociais para expressar seu luto. Ele passou o dia em silêncio, sentado em sua mesa de CIO, segurando o velho rádio portátil de 1987 e o cartão de visitas amarelado que mudara seu destino. Ele sabia que Silvio não morreria enquanto houvesse um jovem de rua recebendo uma bolsa de estudos, enquanto houvesse alguém lutando para sair da pobreza através do trabalho e enquanto a história daquela limusine preta continuasse a inspirar atos de bondade anônima. Para Marcelo, Silvio não era um mito da TV, mas o homem que se agachou na calçada suja para dizer a um menino que ele era inteligente, dando-lhe a única coisa que ninguém poderia tirar, a dignidade de ter uma chance. Hoje, ao olharmos para a trajetória desses dois homens, percebemos que a vida é feita de ciclos de retribuição. Silvio Santos pagou uma dívida com o passado ao ajudar Marcelo, e Marcelo dedica sua vida a pagar essa mesma dívida ajudando outros, criando uma corrente de luz que atravessa gerações. O segredo que durou 23 anos agora é um testemunho de que a esperança é uma semente que, se plantada com sinceridade, pode derrubar muros e construir impérios de benevolência. A história do menino que imitava Silvio Santos na calçada termina com uma certeza reconfortante. No grande auditório da existência, as melhores performances são aquelas que fazemos para uma plateia de uma única pessoa, aquela que precisa desesperadamente saber que o amanhã pode ser diferente. E em algum lugar, sob as luzes da eternidade, o patrão certamente continua sorrindo, sabendo que, naquela tarde na Augusta, ele tomou a decisão mais lucrativa de sua vida.